muito claro a situação onde nós, diante da ganância, nós mudamos a maneira de agir e nós usamos das pessoas para alcançar aquilo que é o nosso desejo. Temos a situação da jovem possessa, onde Paulo e Barnabé e Silas, eles diante daquela situação, daquela moça que era possessa do espírito adivinhador, proclamava que eles estavam falando, ou seja, que a notícia que eles traziam se tratava de uma notícia do Deus Altíssimo e que era com relação à salvação. E Paulo expulsa o demônio. Mas aqueles que dominavam essa jovem, qual é a atitude deles? Eles usavam dessa moça para obter grande lucro. E com esse detalhe, este pequeno detalhe da atitude de Paulo de expulsar o demônio, eles perdem essa oportunidade de lucro. Mas o que faz? Ou seja, o que estas pessoas fazem? É aí onde nós vemos a nossa ganância. Nós não estamos preocupados com as pessoas. Nós estamos preocupados conosco mesmo na maioria das vezes e com o nosso interesse. Diz assim lá em Atos 16, 19 a 22. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam as nossas cidades, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, esta é a atitude. Nós agimos diferente? Esta é a questão. Quando nós vemos os nossos interesses sendo rompidos ou impedidos de ser alcançado, qual a nossa atitude? Como agimos? Agimos como essas pessoas? Nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, não para a busca dos nossos interesses. Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus e não para andar segundo a nossa ganância e nem segundo o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa arrogância. Mas somos chamados para vivermos o reino de Deus, proclamarmos o reino de Deus, revelarmos Deus ao mundo. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Por isso ele instruiu de forma muito clara. Se desejássemos ser seus discípulos, deveríamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu exemplo. Quando vivemos pelos nossos interesses, quando buscamos aquilo que é os nossos sonhos, nossa vontade, nosso querer, e não buscamos o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, podemos, no máximo, sermos religiosos, mas nós não conheceremos a Deus, não teremos Jesus como nosso Senhor e Salvador, pois nós não submetemos às suas palavras. Podemos querer nos enganar, mas nós estamos vivendo fora da vontade de Deus. Buscarmos o conhecimento de Deus, de sua vontade, nos submetermos é o que fará a diferença. É o que revelará que nós compreendemos e aceitamos por fé as palavras proferidas por Cristo. Tê-lo como Senhor e Salvador é nos submetermos a Ele, como Senhor e como Salvador. É reconhecermos que a obra de Cristo, realizada naquela cruz, é suficiente, única, completa, total, para nos resgatar das trevas, para nos libertar do domínio do pecado e nos tornarmos filhos de Deus. Ele
na sua graça, no seu amor revelado, nos faz um novo ser, uma nova criatura. Mas nós precisamos entender que para experimentarmos e vivermos a plenitude disso, precisamos rejeitar as obras das trevas. Precisamos negar a nós mesmos, precisamos morrer para os nossos interesses e nossa vontade e não deixarmos ser dominados pela nossa ganância e nossos interesses, mas vivermos a plenitude da vontade de Deus. Não podemos ser como essas pessoas, estes senhores que usavam daquela mulher para a obtenção de lucro debaixo da sua escravidão. A gente precisa entender que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, para revelarmos o seu reino, revelarmos a sua glória e manifestarmos a sua vontade. Por isso, não podemos viver de qualquer maneira, não podemos continuar a viver como a forma de pensar deste mundo. Mas precisamos abandonar esta maneira de pensar, despir disto e nos revestirmos de Cristo, para que o Pai, o nosso Deus, seja glorificado por meio de nossas vidas e o seu reino seja revelado por meio de nosso viver. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus para sermos o instrumento de justiça que Ele nos chama para sermos. Que a gente entenda, que a gente possa compreender isso e buscar esse conhecimento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.